Uma igreja que não ora não tem vitória. Uma igreja que não ora é uma igreja doente. Né? E o Senhor tem levantado intercessores nesses últimos dias. Por isso que eu digo que o diabo ele tem fúria da intercessão. Satanistas querem infiltrar na intercessão para atrapalhar. Porque a intercessão ela é a coluna da igreja. É onde os irmãos estão ali orando, estão ali buscando, ajudando aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão doentes. É onde nós vemos o amor cristão também. O irmão diz assim, olha, eu peguei a sua guerra para mim. E a sua vitória é a minha vitória. Eu vou interceder por você até o seu milagre chegar. E a intercessão, o Senhor ele tem levantado em muitas igrejas um grupo de intercessão. Sim. Para que a igreja esteja de pé. A igreja que não tem intercessão é uma igreja doente. Nós precisamos de intercessores. Sim. Eu falo assim que hoje em dia ninguém quer ser intercessor. Porque intercessor, seu nome não está lá no cartaz. Né? Não tá nos bastidores. Né? Então ninguém quer ser hoje um intercessor. Só que eu digo assim, Daniel foi um intercessor. Sim. Daniel ele orava, né, 3 vezes por dia. Daniel ele buscava, ele intercedia. E Deus quer levantar intercessores nesses últimos dias. Pessoas de oração. Sim. Pessoas que estão ali, né, orando, buscando. Estão às vezes no anonimato. Sim. Né? Porque muitos estão no anonimato. Sim. Mas estão ali. Eu não quero que ninguém me veja, mas eu quero que o Pai me veja. Sim. Intercedendo pela igreja, intercedendo pelos departamentos da igreja. E visitando as pessoas. Uma outra dom maravilhoso que eu acho é a capelania. E muitas igrejas não fazem mais esse trabalho. Quantas pessoas estão doentes no hospital, quantas pessoas que estão enfermas, pessoas que um dia se doaram para a igreja, pessoas que deram a sua vida em prol da igreja, em prol do reino de Deus. E hoje não recebem sequer uma visita. Hoje estão abandonados. Por isso que o Senhor, Ele quer levantar intercessores. Pessoas que vão visitar, pessoas que vão atrás dessas pessoas. Porque um gesto, uma palavra muda tudo. Sim. Né? Eu já visitei irmãos que foram pioneiros da obra, que se sentem sozinhos. E a alegria deles, quando você chega lá, eles começam a falar. Eu visitei um pastor em Belém, que foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Firmino da Anunciação Gouveia. E ele é vivo ainda, 90 e poucos anos. E lúcido. Quando você chega lá, ele já começa a falar em mistério quando ele te vê. Ele começa a contar as experiências, o que Deus fez. E às vezes eu fico ouvindo e falo, Senhor, o Senhor é o Deus que operou no passado e no presente. Quantas vezes nós só ouvimos pessoas contando milagre de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e Jesus não mudou. Jesus é o mesmo, somos nós que mudamos. Igreja muda, sistema muda, convenção muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sim. E ali quando nós levamos uma palavra de carinho para aquelas pessoas, uma palavra de ânimo, um louvor que você canta, uma palavra, uma oração, você vê que a pessoa sente aquela alegria. Né? Você vê no rosto da pessoa. Não tem como não ser tocada, né? Você tocar e dizer assim, eu fui lembrado. Pessoas que dizem, Deus não se esqueceu de mim. Porque Deus enviou alguém aqui. Sim. Então, por isso que Deus foi levantado intercessores. Os irmãos que fazem esse trabalho glorioso nas prisões, nos presídios. Né? Quantas pessoas que fazem esse trabalho glorioso. E eu costumo dizer, quando você for levar Bíblias, porque eu já fui em presídios, ore. Apresente as Bíblias ao Senhor. Quando chegar na mão daquelas pessoas, elas não vão fazer aquilo que muitas pessoas fazem ali dentro. Porque, para quem não sabe, muitas vezes, eu já vi testemunho de pessoas, até na prisão, quando a gente ia orar, que os irmãos pediam Bíblia, aquelas pessoas, sabe, traz Bíblia. Ô irmão, traz uma Bíblia para nós queremos, ô irmão, traz uma Bíblia. E ali eles pegavam, destacavam as folhas da Bíblia, enrolavam baseado. Nossa. E ali o Senhor falou, fale para os irmãos orar. Meu Deus. Porque quando eles orarem na palavra, quando chegar na mão dessas pessoas, eles não vão ter o poder, não vão ter vontade, mas vão ter vontade de ler a palavra de Deus. Vão ter o desejo de ler a palavra. Pastor, qual o lugar mais difícil que o senhor já pisou para pregar o evangelho, para fazer oração? Olha, são muitos lugares, né? Assim, muitos lugares, hospício, é muito lugar muito triste. Porque ali você vê o diabo oprimindo as pessoas, né? Hospitais de louco,
hospital de câncer. Eu já fui em lugares de o Senhor curar crianças, crianças esperando transplante do coração, medula. São lugares assim que você vai, por quê? É espírito, alma e corpo. Eu sou um profeta de Deus, mas eu também tenho sentimentos. Claro. Né? Um emocional. E quando você chega ali, você se depara com situações. Sim. Você vê ali crianças, né, paralíticas, crianças em cima da cama, crianças que estão ali magérrimas, pele e ossos desnutridas. E você começa a chorar e você fala, Senhor, e o Senhor me trouxe aqui, o Senhor falou, te trouxe aqui para orar, porque eu vou pegar um milagre. Então são lugares difíceis, não são lugares que você vai na África, de opressão, de macumba, outros países. Eu fui na Guiana Inglesa e lá tinha pessoas que dobravam o joelho e adoravam uma serpente de cimento. Meu Deus. Elas dobravam e faziam pedidos para aquela serpente, em Georgetown. Na Europa já vi muitas coisas, bruxaria, nos Estados Unidos. Eu fui em New Orleans, e New Orleans é a capital do satanismo. Ali eles trabalham com voodoo, eles espetam bonecos. E crianças ali de 3 anos manifestadas, 4 anos. Meu Deus. E eu fui em São Francisco, nunca me esqueço, que uma irmã diz assim, eu preguei em São Francisco, Sacramento, Rio Mar, Richmond, e uma irmã diz assim, pastor, vamos no Downtown, em São Francisco, para o senhor conhecer. Eu falei, vamos. Eu vi aquelas crianças injetando droga. Meu Deus. Crianças, adolescentes beijando, homossexuais, né? Menino beijando menino, menina beijando menina. E eu vi uma cena de uma criança injetando droga e dando risada. Ai, E eu nunca senti uma dor de cabeça, porque eu não tenho dor de cabeça. Glória a Deus, eu não tenho essa enfermidade. Dor de cabeça. E naquele dia eu senti uma dor de cabeça terrível. E eu olhei assim, e o Senhor falou, o mundo espiritual está em guerra. E eu comecei a ver os demoninhos sentados nos prédios. Ai, credo. E falava assim, o que você veio fazer aqui? Eu te odeio. Eu falei, irmã, vamos embora daqui, que Jesus não está aqui. E você via ali legiões e legiões de demônios. Gente. Então, são países assim, a África, né, o Haiti, também tem oportunidade, e outros países que são muitos demônios. Você chega assim, começa a orar. Na Holanda, na Bélgica, nós orávamos, era gente que era endemoniado. Era pessoas crentes sendo libertas. Então são muitas opressões, né? Mas também não só esse lado, como também um lado humano, né? Quando nós vamos orar em hospitais, que é um lado difícil, né? E como entender se você está preparado para estar naquele lugar ou não? Porque eu creio que o Senhor tem um chamado diferente para cada um. E que nem todos estão preparados para enfrentar essas guerras, para ir para lugares tão opressos, né? O que vale lembrar também é que muitas pessoas pensam assim, na África, o meu desejo é para a África fazer missão. Mas você tem que estar preparado. Não é só o desejo. Você tem que estar revestido. Não pense você que vai lá fazer um trabalho social. Sim. Porque lá os demônios na África, eles atacam as pessoas. E os demônios, eles escondem animais. Eles escondem pessoas. Às vezes você está conversando e o demônio está na pessoa. Não precisa nem estar manifestado. Lá você tem experiências de ver vassoura voando. É para quem crê, viu? Você vê copo quebrando. Você vê trabalhos terríveis. Pessoas que perdem as pernas. Pessoas que começam a gritar. E você começa a orar e você vê o diabo agindo ali. E você vai expulsando. Sabe? Então Pastor, mas é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como que quem convive com isso, vendo tudo isso acontecer, mesmo assim, ainda escolhe servir ao demônio? Porque eles estão enganados. E essas pessoas Ele estão... não vê como a gente vê, não vê né? no nosso olhar espiritual. Eles estão com uma escama nos olhos espirituais. Deus. E na África, eles são ensinados a adorar o governo. Qual é o Deus deles? É o governante. É o governo. Você vai pregar para uma pessoa da África, vai pregar para um africano, ele fala assim, não, eu adoro o meu senhor, o meu governo. Porque é ele que faz tudo para mim. As crianças já são ensinadas na escola a adorarem o governo. Né? Foi tão engraçado que uma vez eu ouvi uma cartilha que estava lá, duas armas, mais 2 são 4. E eles ensinando a guerrilha. Porque na África, a criança ela já é ensinada a guerrilha, a guerra.
Eles já são ensinados, desde criança, a adorar o governante do Estado. Então você vai pregar o evangelho para eles e falar assim, não, o meu Deus, o meu Senhor é o governante. É o meu governo, é Ele que é meu Deus. Então eles são ensinados. Então onde você tem que orar, se revestir. E não vai somente pensando assim, vou lá fazer um trabalho social. Eu já vi gente para lá ficar doente, gente ficar endemoniado. Você tem que ir revestido, porque você vai lidar com legiões de demônios. Demônios que vão aparecer para você fisicamente, no sonho, ou vão aparecer na visão. É uma coisa terrível. E eu já tive muita experiência com Deus. E aonde é preciso ter esse despertamento para poder combater essas hostes, legiões, né, da maldade no mundo espiritual. Porque quem está ali está enganado.